Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Os Anjos da Meia-Noite, de Castro Alves. Lúgubre, fúnebres, uma noite atormentada com lembranças e amores do passado. Uma veia lírico-amorosa do Castro Alves, da qual não estamos tão acostumados. A gente está mais acostumado com a veia social-humanística, mas vamos falar dela. Vamos lá então, boa leitura. Os Anjos da Meia-Noite, de Castro Alves. Fotografias. 1. Quando a insônia, qual lívido vampiro, como o arcanjo da guarda do sepulcro, vela a noite por nós, e banha-se em suor o travesseiro, e além geme nas franças do pinheiro, da brisa a longa voz. Quando sangrenta a luz no alampadário, estala, cresce, expira, após ressurge, como uma alma a penar, e canta aos guizos rubros da loucura a febre, a meretriz da sepultura, a rir e a soluçar. Quando tudo vacila e se evapora, muda e se anima, vive e se transforma, cambaleia e se esvai. E da sala na mágica penumbra, um mundo em trevas rápido se odumbra, e outro das trevas sai. Então, nos brancos mantos que arregaçam da meia-noite os anjos alvos passam em longa procissão. E eu murmuro ao fitá-los assombrado, são os anjos de amor de meu passado que desfilando vão. Almas que um dia no meu peito ardente derramastes dos sonhos a semente, mulheres que eu amei. Anjos louros do céu, virgens serenas, madonas, querubins ou madalenas, surgi, aparecei. Vinde, fantasmas, eu vos amo ainda. Acorde-se a harmonia à noite infinda, ao roto bandolim. E no éter, que em notas se perfuma, as visões salteando uma por uma, vão desfilando assim. Primeira sombra, Marieta. Como o gênio da noite, que desata o véu de rendas sobre a espádua nua, ela solta os cabelos, bate a lua, nas alvas dobras de um lençol de prata. O seio virginal que a mão recata, embalde o prende a mão, cresce, flutua. Sonha a moça ao relento, além na rua, preludia um violão na serenata. Furtivos passos morrem no lajedo, resvala a escada do balcão discreta, matam lábios os beijos em segredo. Afoga-me os suspiros, Marieta. Ó surpresa, ó palor, ó pranto, ó medo. Ai, noites de Romeu e Julieta. Segunda sombra, Bárbara. Erguendo o cálix que o xerex perfuma, loura a trança alastrando-lhe os joelhos, dentes níveos em lábios tão vermelhos, como boiando em purpurina escuma. Um dorso de valquíria, alvo de bruma, pequenos pés sob infantis artelhos, olhos vivos, tão vivos como espelhos, mas como eles também sem chama alguma. Garganta de um palor alabastrino, que harmonias e músicas respira. No lábio, um beijo. No beijar, um hino. Harpe olha a esperar que o vento afira um pedaço de mármore divino. É o retrato de Bárbara, a Etaíra. Terceira sombra, Esther. Vem. No teu peito cálido e brilhante, o nardo oriental melhor transpira. Enrola-te na longa caxemira com as judias moles do levante. Alva clâmide aos ventos,
roçagante, túmido lábio onde o saltério gira. Ó musa de Israel, pega da lira, canta os martírios de teu povo errante. Mas não, brisa da pátria além revoa, e ao delamber-lhe o braço alabastro, falou-lhe de partir, e parte, e voa. Qual nas algas marinhas desce um astro, linda Esther, teu perfil se esvai, se escoa. Só me resta um perfume, um canto, um rastro. Quarta sombra, Fabiola. Como teu riso dói, como na treva os lêmures respondem no infinito, tens o aspecto do pássaro maldito, que insane de cadáveres se ceva. Filha da noite, a ventania leva um soluço de amor pungente, aflito. Fabiola é teu nome, escuta, é um grito, que lacerante para os céus se eleva. E tu folgas, bacante dos amores, e a orgia que a mantilha te arregaça enche a noite de horror, de mais horrores. É sangue que referve-te na taça, é sangue que borrifa-te estas flores, e este sangue é meu sangue, é meu, desgraça! Quinta e sexta sombras, Cândida e Laura. Como no tanque de um palácio mago, dois alvos cisnes na bacia lisa, como nas águas que o barqueiro frisa, dois nenúfares sobre o azul do lago. Como nas hastes em balouço vago, dois lírios roxos que acalenta a brisa. Como um casal de juritis que pisa ao mesmo ramo no amoroso afago. Quais dois planetas na cerúlea esfera, como os primeiros pâmpanos das vinhas, como os renovos nos ramais da era. Eu vos vejo passar nas noites minhas, crianças que trazeis-me a primavera, crianças que lembrai-me as andorinhas. Sétima sombra, Dulce. Se houvesse ainda talismã bendito, que desce ao pântano a corrente pura, musgo ao rochedo, festa à sepultura, das águias negras, harmonia ao grito. Se alguém pudesse ao infeliz precito dar lugar no banquete da ventura e tocar-lhe o velar da insônia escura, no poema dos beijos infinito. Certo, serias tu, donzela casta, quem me tomaste em meio do Calvário, a cruz de angústias que o meu ser arrasta. Mas se tudo recusa-me o fadário, na hora de aspirar, ó Dulce, basta morrer beijando a cruz de teu rosário. Oitava sombra, último fantasma. Quem és tu? Quem és tu, vulto gracioso, que te elevas da noite na orvalhada? Tens a face nas sombras mergulhada, sobre as névoas te libras vaporoso. Baixas do céu num vôo harmonioso. Quem és tu, bela e branca desposada? Da laranjeira em flor a flor nevada, cerca-te a fronte, ó ser misterioso. Onde nos vimos nós? És doutra esfera? És o ser que eu busquei do sul ao norte? Por quem meu peito em sonhos desespera? Quem és tu? Quem és tu? És minha sorte. És talvez o ideal que esta alma espera. És a glória talvez, talvez a morte. Santa Isabel, agosto de 1870. E esse foi Os Anjos da Meia-Noite, de Castro Alves. Quem és tu? Né? A interrogação deste último poema que acabamos de ouvir
E após desenvolver as emoções aí dessa oitava sombra, ele afirma ser um ideal que a sua alma espera. Talvez a morte. Interessante salientar, o texto é assinado em agosto de 1870, né, em Santa Isabel, e o Castro Alves morre menos de um ano, né, maio de 1871, pouco depois. Vem a calhar, então. Aqui a gente tem, em Os Anjos da Meia-Noite, é um famoso poema marcado por um tom confessional, um tom alucinatório, né? O texto retrata essa noite de insônia e esse eu lírico fica alucinado, vê esses anjos, todas essas mulheres desfilarem como fantasmas dos seus antigos amores. Tem bastante sensualidade nas linhas, né, desses versos, tem bastante melancolia e tem essa ideia da iminência da morte, como nós comentamos agora, ao reviver suas paixões. Ontem no clube, Lucas, a gente falava bastante que ele foi um jovenzinho que escreveu muitos poemas, né, tipo com 15, 16, 19 anos, fez poemas incríveis, né, Vozes da África, ele tava para fazer 20 anos quando ele criou esse poema sensacional de 114 versos que falamos ontem. E Navio Negreiro é 240 versos, né? E todos têm uma estrutura muito bonita. Só que ele também foi muito namorador. Além daquilo tudo que a gente comentou, né? Dele se arrumar, se perfumar, o cabelinho, com o chapéuzinho, a brilhantina no cabelo e saía, né? Pra namorar. Então, realmente, aqui nesse poema, a gente... Diferente, né? Quando o assunto é a produção do Castro Alves, a gente já tentado a pensar nessa feição social humanitária, né? Esses poemas que ficaram bem conhecidos. E até hoje, todos que a gente fez tiveram essa linha social humanitária. Principalmente com a escravidão, né? Bem interligado. É a primeira vez que a gente faz dessa veia lírico-amorosa e mencionar que Os Anjos da Meia-Noite está no livro Espumas Flutuantes. Que sai também, acho que é em 1883, se não me engano. Póstumo já, né? Não, Espumas Flutuantes, perdão, foi o único livro que ele publicou em vida. Né? O único que ele publicou em vida. Os outros que saíram, Os Escravos, que saiu em 83, e eu me confundi, que saiu póstumo reunindo, né, os poemas dele. Então o único que ele publica em vida é Espumas Flutuantes. Vamos falar dessas sombras então, né? Ele cita várias mulheres no poema. E primeiro tem um prólogo, uma espécie de prólogo, chamado Fotografia, né? Quase que eu achei que era um poema do Gonçalves Dias, por tanta amorosidade, assim, nos lembrou, versos. né? Bem notado mesmo. E o Castro Alves é da terceira geração romântica, né? E o Gonçalves Dias é o maior representante do romantismo. Então, muito bem. Quem sabe ele tenha se inspirado até, né? Mas aqui tem um toque também de Casimiro de Abreu, né? Com essa questão mais mórbida, assim, do fim da vida. Nessa veia lírico-amorosa, né? Então, entre as várias mulheres, nessa parte de fotografia, e depois tem essas 8 partes, cada qual aberto por uma sombra, a gente tem a citação das diferentes amadas. Mas em fotografia, é como se ele falasse assim: anjos alvos passam em longa procissão, vão desfilando assim, e daí começa, né? Então ele cita que ele tá com insônia, que é uma noite que se sua na cama, né? E toda aquela se debater de um lado pro outro. Quem nunca, né, viveu isso? Daí eu me lembro, Malditas Noites Despertas do meu Trincas, né? Que também foi numa noite assim, mas sem ver esses anjos. Então a nossa primeira sombra é a Marieta. Ali o eu lírico enaltece os seios da Marieta e finaliza remetendo a Romeu e Julieta. Daí eu pensei, deve ter sido um amor meio impossível dele, né? Que as famílias talvez não quisessem essa relação. Apesar que com a Eugênia, que foi o grande amor da vida dele, que foi assim, né? Realmente não se queria a relação deles, porque ela era 10 anos mais velha que ele e ainda por cima era atriz, né? O que era... Não era assim uma mulher digna à altura àquela época, século XIX, se considerava as profissões artísticas assim como né, menores, enfim. Né, sendo que todo mundo ama a arte, mas quando o assunto é para se relacionar. Mas aí vem a segunda, a Bárbara, que eu entendi nas entrelinhas que ela seria uma cantora. Dela ele enaltece os pés e os olhos e também fala da voz, falando que ela seria, dá essa ideia que ela seria cantora, mas aí ele finaliza com uma dica.
ele usa a palavra etaíra. Eu fui pesquisar, vem do grego, etaíra significa companheira, mas é companheira dessa classe de cortesãs, de prostituta de luxo mesmo, na Grécia Antiga. Só que diferente das mulheres comuns, as etaíras eram instruídas, elas eram independentes, participavam da vida pública, inclusive, e do convívio intelectual e amoroso dos homens. Então, a Bárbara não seria qualquer mulher, né? Ela teria esse diferencial de formação. A terceira sombra é Esther. Ele relaciona como musa de Israel. Na Bíblia, Esther foi uma rainha judia que salvou o seu povo do extermínio, né? Ela fez de tudo para evitar que o povo de Israel fosse exterminado. E daí ele cita, inclusive, musa de Israel. Não sei se ele teve mesmo uma Esther na vida dele, ou se ele só quis realmente trazer aqui para dentro do poema. Provavelmente ele teve. A quarta sombra, Fabiola. A quinta e a sexta sombra são Cândida e Laura. Fiquei pensando se elas não seriam irmãs, porque tudo que ele cita delas é em duplas, assim. Ou irmãs ou muito amigas, né? A sétima sombra é Dulce, uma donzela casta que arrasta o eu lírico do poeta, segundo ele. Né? Ele diz, basta morrer beijando a cruz do teu rosário. Então, provavelmente ela era bem devota. O nome já diz, ela era Dulce, né? Dulce. E aí a gente cai para a última sombra, que lhe parece, assim, com essas interrogações. Quem és tu, né? Vai desenvolvendo as emoções e eu concluo que seja realmente a morte que ele estaria ali esperando. Né? Então essa é uma análise perpassando os poemas, essas partes, esses versos, dessas 8, digamos 9 partes, né, de Os Anjos da Meia-Noite de Castro Alves. Sim, nossa, muito interessante o jeito que foi organizado, né, com cada um sendo um nome, né. Eu gosto quando tem estrutura dessa forma nos poemas, enfim, nos textos, né, tem igual o do O Noite da Taverna, né, que cada capítulo é assim. Então acho que é bem interessante quando os autores fazem isso. E agora você falou de Noite na Taverna, lembrar o pessoal que em setembro a gente vai ter o Álvares de Azevedo aqui no Clube Leitura de Ouvido. Então aí, se você quer participar do clube, esse último que rolou aí recentemente foi do Castro Alves, onde foi estudado, discutido, debatido esses 2 poemas em específico, né, o Vozes da África e o Navio Negreiro, mas trazendo várias outras coisas sobre a vida dele. Foi uma aula de poesia, na verdade. Eu falei bastante da construção poética desses, como que ele estruturou, já que você falou de estrutura, né, cada parte, cada etapa de cada um desses poemas, e o pessoal que estava na sala pôde ver isso, e também a gente falou sobre a biografia dele. Mas só para dar a informação anterior, já que você vai completar a informação sobre o clube, no próximo mês, em agosto, é a Francisca Júlia. Vamos falar de mármores, de novo, poesias, mas é legal a pegada da Francisca Júlia, que ela está sendo cobrada nos exames vestibulares que estão pertinho aí, né? Então a gente vai falar bastante dessa produção dela, que é bem diferenciada. O Castro Alves, sabem que era muito ansioso por conhecê-lo na literatura? Não. O Machado de Assis e o José de Alencar queriam conhecer o Castro Alves pessoalmente. Então não deu tempo, né? Eles ouviram... Não, eles ouviram... muito novo. Não, até houve um cruzamento, já eles se encontraram. Porque eles ouviam falar de um moço muito jovem, um baiano, que estava com a sua fama trovadora, né? Ele morou também no Recife um tempo para estudar, né? Então, se espalhou, nossa, tem um menino aí que tá causando com seus versos. Então eles ficaram, assim, querendo conhecê-lo. Sim, é muito bom. Então, se você quer fazer parte aí do Clube Leitura de Ouvido, já para participar no próximo, né, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Uma das recompensas, então, é você entrar no clube e também você recebe os estudos aprofundados. Toda sexta-feira vai para o e-mail dos nossos apoiadores essa análise junto com a arte de capa, junto com uma mensagem nossa. E também entra nos créditos finais aqui de todo episódio e entra no grupo de WhatsApp também, onde tá todos os nossos apoiadores lá, e onde é a discussão sobre a literatura quase diariamente, assim, sempre com a literatura pautando, né?
Isso mesmo. Então vamos lá, que os nossos apoiadores são... Você falou a chave? Eles... Falei. Tá, Depois então, repito. Eu que tava. Então vai, de novo o gancho. Os nossos apoiadores são eles. Adriano Sonic Padilha. Alberto Alpiri. Amanda Bertossi Brandão. Ancle Lima. Anthony Cruz. Arlete Alves Machado Rodrigues. Augusto Marques Ramos. Bruna Foltz Coutinho. Bruno Guedes com o Grupo Danco. Carne Oliveira Mazili. Cláudia Lubi. Cláudio Alves Pereira. Cristiana Castanho Ferraz. Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços. Eduarda Quartim. Eduardo Vinícius Ferreira. Elaine Vieira Ferreira. Fabiana Maria Landiva. Felipe Cronato. Felipe Ricardo. Flávia Meira Marques. Gilene Barreto. Heloísa Mendonça. Jaqueline Conte. Jorginho Ludovici. Leoneide Damasceno. Lina Soares. Luana Nogueira. Lucas Vieira. Luiz Fernando Garcia. Luiz Carlos da Silva. Mabel Correia Machado. Maria Cecília de Lima Machado Oliveira. Maria Eduarda Oliveira Carvalho. Márcio Oliveira Salgos de Vasconcelos. Marco Aurélio Marques de Queiroz. Marilu Lourenço Rosas. Matheus Trim. Melanie Vieira Ferreira Araújo. Mônica Tocarnia. Olivia Veronese. Paulo Pereira. Roberto Hiromi Sonoda. Paulo José Pereira de Resende. Pedro Coimbra Machado Se Busca Valente. Rachid Meira. Sheila Parahara. Silvana Silva. Simone Pessoa de Mesquita. Tassiane Bosch Ledesma. Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Então, mais uma vez, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Você recebe todas essas recompensas e faz o mais importante que a gente considera, na verdade, que é apoiar o podcast, fazer a gente continuar com os episódios gratuitos, né? Então, os apoios são principalmente para isso, né? Tem as recompensas, né, que a gente se esforça para entregar, mas a gente vê que o motivo principal, né, do seu apoio é fazer com que a gente continue fazendo os episódios toda semana. Perfeitamente, são várias horas de dedicação, tem sempre uma arte de capa incrível que o Lucas faz, além do estudo, né? Então, o nosso apoiador recebe esse material em mãos, ele pode se aprofundar, a gente troca ideias, então é um clima muito produtivo, de muita evolução, sempre pautado na literatura. É isso aí, R$20 ou mais, você entra como apoiador. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.